foi uma iniciativa que a gente teve para nichar as campanhas, e Uhum. daí eles viram que não era um negócio interessante para eles por algumas regras de negócio, mas a gente seguiu com campanhas voltadas a alimentos, e só que a principal demanda é de congelados. Então, quando a gente tirou essa especificação da campanha, o custo por lead aumentou, a demanda diminuiu, e aí a Uhum. gente agora criou uma campanha voltado, até botamos no ar ontem, a gente tentou também terceirização de entregas para e-commerce. Então aquele e-commerce que precisa fazer entregas a terceirizar com a Zapfret, não teve demanda. A gente colocou mais alguns termos ontem para ver se a gente consegue angariar mais impressões e mais cliques. Aham. E também onde a gente criou uma campanha de frete colaborativo. Então, que é uma outra pegada assim de quem está procurando. E estamos fazendo isso, estamos diversificando dessa maneira. Então a gente tem 3 campanhas, a de produtos Pode me alimentícios. mostrar isso? As Posso sim. campanhas? Uhum. Só uma pergunta mais básica antes. Como é que tá de ROI e ROAS? A gente tem isso? Não, cara, porque a gente teve um primeiro. O tempo para fechar o projeto é de muito tempo, é 2, 3, 6 meses. A gente teve uma amostra de um cliente que ele fez uma primeira rodada de testes, assim, que foi de R$ 1.000. Tipo, Aham. não conta muito. Então, a gente não tem um retorno ainda efetivo Tem vários clientes por fechar, mas tem esse que fechou uma amostra só, mas não teve nenhum, assim, de contrato recorrente assinado ainda. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Tá vendo aí? Uhum. Essas são as 3 campanhas. A gente testou também. A gente ia fazer por YouTube, mas não viu muito sentido fazer no YouTube. E a gente fez uma de Gmail, segmentada lá para aparecer no Gmail, visto que o público B2B tem pessoas que utilizam o Gmail dentro das corporações. E até que deu um resultado surpreendente. Assim, a gente conseguiu aqui algumas conversões. Mas o nosso foco hoje está nessa de frete colaborativo e de terceirização de logística para e-commerce. Essa de Aham. frete colaborativo começou ontem e é isso que a gente tem hoje de Deixa eu campanhas ver de essa Google para campanha eles. aí de frete colaborativo, como é que tu fez? Entrei? A gente tem essas palavras-chave aqui para Por que são pegar, todas amplas modificadas? porque a gente ainda não sabe como que as pessoas procuram por isso. Então, qualquer coisa que tenha frete e compartilhado ou logística e compartilhada, a gente quer pegar para a gente saber quais são os termos mais utilizados. Assim, a gente não tem uma demanda sobre esse termo, por exemplo, só logística compartilhada de correspondência exata. Então, por isso que a gente está Ok. usando esse daqui, tá? Massa. Perfeito. Aí aqui na landing page a gente tem um valor dinâmico lá para aparecer no título, né? Para aparecer, por exemplo, quem vende logística compartilhada aparecer no título em outros locais. Por isso que a gente colocou a URL específica para cada um deles aqui, Aham. tá? E, por exemplo, em termos de pesquisa, vou ver o que estão procurando aqui. Frete compartilhado foi só o que veio até o momento. Tu E, teve bom, só R$ 8 de gasto? a gente Quando começou que foi ontem. criado? Ah, Ontem, foi tá. ontem, ó. Essa foi a campanha criada ontem. Tá, não, beleza. Então, ok. Tá. Não tem mais outras coisas que dá pra colocar de buscas assim e querer anunciar e mostrar o frete compartilhado? Cara, a gente tem essas variações aqui de frete compartilhado. Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. Tem logística compartilhada, frete colaborativo, então tem esses termos assim que fazem sentido para essa campanha, sabe? A gente não encontrou outros que façam sentido aqui não para esse grupo de anúncio. Saquei, tranquilo. Por que tu tá fazendo ela com exibição de display? Para testar.
A primeira que começou assim também a gente tirou, mas é para testar. A gente precisa de impressão, né? Ok, faz sentido então, tranquilamente. E as outras aí que estão rodando, elas são expressivas? Cara, essa daqui de produtos alimentícios é a que tá desde o começo, tá? Deixa eu Mas dar uma aqui olhada. no começo, no momento em que a gente tirou a questão de congelados, assim, ela deu uma caída, tá? Mas Aham. ela está se comportando até que mais ou menos dentro do que a gente precisa, mas a gente não consegue trazer muito volume, assim, ela tem uma taxa de conversão relativamente baixa. Aqui foi um teste que a gente fez, foi um termo que o cliente trouxe, questão de carga seca, por exemplo, Aham. e porque ele quer fugir do alimento perecível, né? Então o carga seca é um termo que se utiliza para alimento não perecível. Só Aham. que daí a gente viu que estava sendo um termo muito utilizado pelo público, pelo motorista e não pelo empresário que procura carga. Então a gente identificou isso já em alguns dias de campanha e aí já retirou ele, então já não está mais utilizando. Aliás, É, tá ativo só. faltou pausar aqui. É, gera bastante views ali, né? Pelo menos. Porque é o público que não é o empresário, né? É o motorista que está procurando isso. Então a gente identificou isso. Acho que eu botei nas palavras-chave negativas e não botei aqui. E não pausei aqui. Aham. E então aqui, por exemplo, a gente tinha a palavra-chave relacionada a refrigerado, a congelado e tal. E isso ele Sim. pediu para retirar porque não fazia sentido para a regra de negócio. E aí isso aí fez com que caísse. Isso, porque as pessoas procuram. A grande dor mesmo do segmento é transporte de carga pelas especificações, né? Tem que ter um veículo, até às vezes inspecionado pela Anvisa, coisa assim. Aham. E de Tá. anúncios e extensões. Aqui são os anúncios que a gente tem. Tu otimiza isso aí semanalmente? A gente dá uma olhada, assim, cara. Esses daqui são os mais recentes. Então a gente vê os termos, mas a gente não viu nenhuma discrepância entre eles, assim, a ponto de dizer, ó, esse daqui realmente vale pausar, principalmente porque a gente mudou as palavras-chave, né? Então o que a gente fez foi criar, a gente começou com 3 ou 2, depois adicionou para fechar 4, mas esse daqui a gente acompanha, mas não vê itens a serem melhorados. É, tipo assim, o que tu vai olhar é na média, sabe? Tipo assim, na média, como é que ele tá, como é que esses anúncios estão em relação à média? Tua média ali é 6% de CTR. Pelo que eu entendi ali embaixo, se aquilo ali é a média Deixa de eu ver aqui. 6%. Isso. Esses três aí de baixo são anúncios que estão abaixo da média. O único que tá acima é o primeiro. E ele é o melhor em conversão também. Porque ele tem mais conversões. Apesar de ser um pouco mais caro que o terceiro anúncio, ele tem mais conversões. Ah, logo ele é mais escalado, logo ele gastou mais e ele tá mais validado. Todos os outros são anúncios que tu pode mudar, são, na minha visão. São anúncios que tu pode ou desligar e aí se inspirar no primeiro e colocar aí mais um novo no lugar dele, sabe? Uhum, deixa E ir eu fazendo essa otimização. Se tu mexeu nas palavras-chave, tipo, agora, aí tu precisa de mais um tempo, né? É isso que eu tava pensando, então. Mas aqui até pensando, pegando mais nos últimos. É que, por exemplo, nos últimos dias, a gente teve muito a questão da carga seca, que prejudicou. Começou a anunciar para um público que não era o nosso ideal, né? Uhum. Então tá meio bagunçado. Mas se pegar, por exemplo, por esse daqui, seria ele estar muito melhor no CTR, inclusive nas últimas semanas, né? É. Mas eu estou pensando em segurar um pouco mais, porque esses dados eles meio que sujaram com essa alteração que a gente fez, sabe, de carga seca. Isso prejudicou bastante. Saquei. Não, faz sentido, perfeito. Tu chega a fazer otimização de lance no resto? Tá, não, cara, tá otimizado para. Esse aqui tá otimizado para conversão. Tá, mas e otimização de lance que eu digo é nas outras partes. Tipo, otimização de lance em público-alvo, otimização de lance em dispositivo, horário, dia. Para esse daqui a gente tinha feito alguns para, deixa eu ver aqui, tinha focado no público masculino, se eu não me engano. Aí vai ser em demográfico. Oi.
Tirei desse daqui, do público muito novo. Aham. No sexo tinha ficado no masculino. Não, ficou em todos. Hum. E no renda familiar que eu botei os mais. Volta ali, ó. Fica no sexo ali. Ah, tá. E aqui que eu tirei dos 50% com menor renda. É isso que eu tô te dizendo ali. Tá vendo que no meio da tela aí tu tem ajuste de lance? Uhum. Tu pode ajustar o teu lance pra cima ou pra baixo nele, sabe? Legal. Então isso é um tipo de coisa que é legal de tu otimizar, porque se tu vê que homem converte mais do que mulher, tu pode aumentar o lance num e diminuir no outro, sabe? No sexo Quando a tu gente tiver... não viu. No sexo eu imagino que também não faz tanta diferença agora, só quando tu tiver bastante dado. Uhum. Mas, por exemplo, na idade ali, se eu não me engano, dá pra mexer também. Tu pode colocar públicos-alvo de observação, não sei se tu conhece. Público de observação, não. Vai ali então, público-alvo. Aqui o de 18 a 24 a gente tirou, mas não botamos nenhum ajuste de lance. Porque tu sabe que tu tem dois públicos ali que são interessantes e os outros que são menos interessantes. Então tu pode dar mais foco num e de menos no outro. Adiciona público-alvo aí. Tá vendo que tu tem duas categorias, que é segmentação e observação? Sim. Lê elas e me diz o que tu entende. Restringe o alcance do seu público de anúncios a públicos específicos. Ele vai deixar de exibir anúncio para um determinado segmento e outro ele vai mostrar para todo mundo, só vai ter o relatório por segmento. Exatamente. Só que a grande diferença tá que no segundo ali, numa campanha de search, tu nunca vai botar o segmentação. Porque ela é uma campanha de search, né? Tua segmentação é por palavra-chave, não por público-alvo. Então tu não precisa usar ele na campanha de search. Mas o de observação tu pode usar. Por exemplo, pegar públicos-alvo de remarketing, todo mundo que acessou teu site nos últimos 30 dias, 15 dias, 7 dias, ou até públicos-alvo do mercado, que nem aquele ali, ó, serviços comerciais e tal. Aí ele vai gerar relatórios para ti e tu vai poder ajustar o lance em cima disso, falando pro Google assim: ó Google, se o cara buscar uma palavra-chave que está nessa campanha e ele tiver no público-alvo serviços comerciais, eu quero pagar mais ou menos para ele. Sabe? Beleza, vou dar ele aqui. Isso é bem útil. Isso é bem útil para tu ter uma performance melhor também. Sacou? Sugiro tu colocar principalmente aí público de remarketing. Pra se o cara for um público que já compra de ti, tu não queira que ele acesse teu site, tu pode tirar, diminuir o lance e vice-versa, sabe? Se o cara for um cara que tá no teu público, mas ainda não comprou, tu já pode botar ali um lance maior. Aí tu tem ali ajuste de lance, ó. Pode fazer igual. Massa, mas aqui eu editei para adicionar um outro relatório. É só apertar aí. Beleza. Eu só posso ter um ativo, então não posso adicionar vários. Não, pode adicionar vários. Vai em ideias aí. Não, mas aqui, por exemplo, eu salvei, aí vai ficar esse aqui, eu digo para adicionar outros aqui embaixo, assim. É só clicar ali, editar e marcar mais um. Ou quantos tu quiser. Ah, tá, ele não vai agrupar, ele vai... Pega aí veículos comerciais. Botar aqui. Show. Fechou então? Tem Google desculpa, Face nesse caso aí? Nesse aqui não. Nenhum dos. A gente até testou um tempo, mas não. Já se pressupunha que não ia fazer sentido e não fez mesmo nenhum sentido. Ok. Maravilha, deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Como é que tá o Pipefy? Eu sigo, cara, principalmente nos check-ins, é onde eu me concentro em manter aqui os check-ins dos clientes. Não costumo usar nenhum outro pipe. Por quê? Não sei, cara, por algum motivo escanteei eles e por achar que eram demandas pontuais assim, acabei me organizando sem o pipe. Saquei. É importante que alguns pipes tu siga, assim, principalmente quando tu usa o playbook. Tu vem usando o playbook? O playbook eu usei inicialmente ele para ter uma estrutura geral, assim,
para delimitar as entregas, mas não. Depois o projeto foi andando meio desconectado do playbook, assim, das demandas que foram surgindo e tal. Por exemplo, essa de criar novas campanhas, por exemplo, de bloquear o Face, e aí a gente começou a usar o Cold Mail também. Então ele meio que se desconectou do playbook. Aham. Entendi. É importante saber que o playbook, principalmente no começo, depois tu vai pivotando mesmo ele conforme o projeto. Mas principalmente no começo ele é obrigatório, sabe? É começar pelo playbook. Não tem que inventar outra coisa, porque geralmente não tem nada muito além daquilo. E se tiver, tem que estar no playbook, entendeu? Essa é a ideia. Aí depois, obviamente, tu vai ter especificidades aí no teu projeto que vão fazer com que tu tenha que pivotar mesmo. Aí tudo bem, entendeu? Ah, ok, a gente tem alguns pipes de playbook lá que são bons de usar quando tu for usar, sabe? Quando tu for fazer ali, rodar um playbook, é interessante tu usar o Pipefy, porque o Pipefy tem os pipes organizados lá pra tu seguir, e é interessante porque te ajuda, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho acesso a essas contas aí, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, eu tenho sim. 719641 aqui. Como tu Beleza. só usa o Google. E o outro cliente que tu tem ali, eu tenho acesso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, isso aqui não acho. Não. Não, né? Manda pra mim o código aí. É 793. Não, 795. 328-7946. Já aceita aí, vai aparecer ali em administradores. Agora. Fechou? Fechou. Vamos dar uma olhada nessas campanhas aí deles também? Me explica só o que é o projeto. Esse aqui é a terceirização de serviço, tipo limpeza e segurança e tal. Ok. Tá. Esse aqui a gente tem também um problema porque tem muito prestador de serviço procurando, né? Então procurando emprego tipo, o cara trabalha com limpeza e ela coloca lá empresa para terceirização de limpeza. E aí a gente acaba aparecendo, isso acaba sendo bem ruim pra gente. É um problema que a gente está enfrentando. Aí para melhorar isso, o que a gente fez foi colocar na conversão lá, aqui, ó. Aí o que podia acontecer? É o cara converter, né? Esse pessoal, o prestador de serviço, converter e o Google ir otimizando para eles essa publicação, a exibição de anúncio. Então a gente colocou aqui no perfil o que a pessoa é, se ela sou profissional ou sou empresa. Certo. E daí esse valor aqui vai no get da Thank You Page e ela só marca a conversão caso a pessoa tenha marcado sou empresa. Se ela converteu aqui marcando como sou profissional, ele não marca como conversão lá na Thank You Page e aí acaba não contabilizando como conversão aqui, até por isso acho que só tem uma conversão até agora. Tecnicamente, como é que tu fez isso? Tu consegue mostrar? É no Unbounce lá. Para mandar o get ou para ver a conversão aqui no Google? Na real, esse processo todo aí.
Porque eu tô gravando isso aqui, Tá. tanto pra ti como pra botar lá no nosso processo ali, pra deixar o pessoal atento e poder olhar Uhum. essas reuniões que eu faço. E aí vai ser interessante. Legal. Aqui no formulário eu coloco a URL de uma thank you page, né? Aham. E eu coloco aqui post form data to URL. E daí ele manda as informações, então todas as informações que a pessoa preenche aqui, ele vai mandar na URL de agradecimento. Aham. E daí lá na conversão do Google Ads, eu coloquei para pegar a URL que tenha marcar como conversão quando o acesso à URL contém a informação sou empresa e quero contratar. Essa parte que eu não tô ligado muito bem como é que tu fez agora. Converter LP serviços. Não terceirizar limpeza. Eu acho que ele não deixa. Clica no nome, clica no nome. Será que eu fiz pelo Tag Manager? Eu acho que sim. Vamos ver lá. Porque eu sei, e pelo Tag Manager eu saberia fazer. No Google que eu tava cabreiro. Vamos ver aqui. Contagem. Eu acho que depois que tu faz, tu não consegue editar. Deixa eu tentar fazer do zero aqui a conversão. Dificilmente eu fiz pelo Tag Manager. Não curto muito usar o Tag Manager em algumas situações. Não. Visualização de pra... Não. Deve ter sido um Tag Manager mesmo, então. Serviço de conversão, serviço de limpeza. Foi aqui mesmo, para empresas. Foi nos acionadores. Página contém isso e isso. Foi pelo Tag Manager mesmo. Ah, saquei. Aí tu coloca o URL aí que se ele só dispara se for com essa exibição aí.
Isso, se tiver esse aqui, ó, só empresa quero contratar, que é o valor que é enviado, que é que eu peço para enviar aqui, né, quando eu escolho essa opção aqui. Sim. Topzera. Perfeito. Massa, cara. Vamos ali nas campanhas então? Vamos lá. Nessa daqui, então, a gente já fez algumas alterações de... No começo aqui da campanha, a gente estava meio aberto, assim, a gente encontrou alguns termos que poderiam ser utilizados por quem está buscando emprego e não por quem está por empresa, né? Então, por exemplo, a gente focou em palavras de terceirizar. Então, ou seja, eu quero terceirizar, né? Eu quero contratar alguém para terceirizar e não de empresa. Por exemplo, terceirizada a empresa era muita gente procurando para se cadastrar, né? Então a gente procurou, ou se não um termo mais específico, como hospitalar. Então hoje a gente está... Mas. Deixa eu pensar só. Não acho que fica muito nichado isso aí? Mas a gente tem esse problema, cara, é uma balança, assim, quanto mais a gente abrir, maior a tendência de vir gente procurando emprego, sabe? E não porque tem muito, imagina, é desproporcional o número de pessoas, de empresas procurando empresas, do que desempregados procurando uma empresa para se cadastrar, sabe? É de milhões para centenas. Então, quanto mais, foi a única maneira que a gente encontrou, porque a gente ativou a campanha e começou a chover, cara, currículo, sabe, pedido para vaga. Isso até prejudica o atendimento deles lá. Então, mas a gente tentou fazer o mais específico possível. Sim, 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 isso eu entendo perfeitamente. A minha dúvida é, gasta R$ 50 por dia ou não? Não tá gastando, tá... Deixa eu ver aqui. Tá gastando, cara, deixa eu ver o custo aqui. Eu acho que não. Nos últimos 10 dias deu 400. No começo aqui tava gastando perto disso, depois veio para 40. Ontem que não gastou bem. Quando que tu pivotou isso aí? Pá, acho que foi... Deixa eu ver aqui. Ali, histórico de alterações ali. Acho que faz uma semana, mais ou menos. Acho que foi aqui 15. Adicionadas, keywords adicionadas aí. Isso, aí teve essa aqui pausada. São as mais que a gente acreditava que seriam mais relacionadas a quem está procurando emprego. E essa aqui foi quando a gente adicionou. Bota do dia 15 pra frente o teu filtro e bota nas campanhas. Botar até o 16, porque no 15 ali ainda o gráfico fica desproporcional. Aí tá por conversões.
Nada, 23, ainda gastou final de semana. Tem que cuidar, porque daí eu acredito que tu não vai ter escala, entendeu? Uhum, Você vai ficar comprometido a full na escala. E aí é um grande problema, sabe? uhum. Ah, tem que ver, cara, se tu não consegue excluir essas pessoas de outra maneira, sabe? Uhum. Tipo, essas pessoas. Vai ali pega o período antes do dia 15 pra trás, do dia 15 pra trás, e vai nos termos de pesquisa. Do dia 15 pra trás, do dia 1 pra até o dia 15, isso aí. Palavras-chave. Terceirização, limpeza SP. Auxiliar de limpeza de empresa terceirizado. Cor limpe, SP empresa terceirizada, papapá. Porque esse aqui é um clássico, né? A empresa de limpeza terceirizada. Esse aqui é. Tá, mas aí que tá. Eu, empresário, o teu público-alvo vai buscar por empresa terceirizada ou ele vai buscar por terceirização? Eu acredito terceirização. Tipo assim, se tu busca uma empresa terceirizada, tu tá querendo contato com essa empresa terceirizada, não tá querendo necessariamente terceirizar com essa empresa. Faz sentido a minha lógica? Faz, faz. Por isso Pois que a é. gente tirou. De A gente repente está não com faz sentido, terceirização. A gente está usando terceirização e terceirizar. A gente não mas tu está não usando mais tem, empresa terceirizada. não tem, tipo assim, não dava pra usar outros termos como contratar, encontrar, preço, ah, sei lá, nome de concorrentes, nome da própria empresa, né, campanhas de branding, sabe? Nome de Porque concorrente e da empresa, eu acho que não, cara, porque quem procura já, muita gente já, tipo, o cara que está procurando emprego, isso a gente já observou. Inclusive, o isso. maior acesso orgânico hoje deles é de gente procurando emprego, assim, Ah, tá, porque ele entendi. já tem um Mas certo conhecimento. Mas, tipo assim, ah, tu poderia fazer isso com o nome. Tipo assim, pensa na busca, né? Tipo, o cara que busca só pelo nome, beleza, pode ser o cara, principalmente o cara que vai estar querendo emprego. Mas o cara que busca por contratar, ou vale a pena, é confiável, sabe? Buscas assim. Tipo, Uhum. empresa, esqueci o nome da empresa agora. Atlântica Atlântico. Serviços é confiável? Baita busca pra tu aparecer, sabe? Uhum. Não sei se tem suficiente, mas coisas assim, entendeu? Tentar pensar um pouco fora da caixa. Outra coisa, quais são os problemas que um cara que não tem uma terceirizada tem? Sabe dizer alguma coisa assim? De quem não tem uma terceirizada, problema de, a gente colocou na landing page aqui até, principalmente trabalhista, o cara não vem treinado, tu não precisa treinar, questão de Será reposição. que. Será que não dava pra. Por que é a minha lógica, tá? Será que não dá pra buscar. Só um segundinho, só um segundinho. Será que não dá pra usar as dores do cara e colocar isso no search de algum jeito pra tu aparecer nessas dores? Tipo assim, o cara que busca por terceirização de limpeza, né? Tu falou ali. Ah, quais problemas geralmente esses caras têm que outro cara, outra empresa pode estar buscando por isso? E aí tu vai aparecer. Só o empresário buscaria por esse problema, sabe? Tipo, tudo Um bem, passo atrás no processo. nível de consciência ali. Exatamente. Tipo assim, se o cara tá buscando por uma dor, né? Tipo assim, como resolver tal problema, a probabilidade de tu conseguir pegar ele com esse problema é mais alta, entendeu? Então é uma possibilidade. É tu pensar de uma maneira indireta no search, sabe? Isso é uma possibilidade também, entendeu? Aham, legal. Dá pra tentar, assim, desses daí, embora, como é um mercado B2B, assim, esses caras já tendem a Já. contratar, então, esses caras têm um nível de consciência já, por exemplo,
um shopping, um negócio, esses caras já entram com tudo terceirizado, sabe? Já é um nível de consciência bem alto. Quem Tá, eles não, mas ele, se o nível de consciência já é alto, não faz sentido fazer mídia de display mais do que search? Pra tu gerar a pulga atrás da orelha? Sabe? com, Porque, tipo assim, quando a gente faz uma campanha de search pra uma coisa como essa daí, de contratar uma terceirizada, a gente busca o quê? A gente busca o cara que não tem ou que quer mudar, né? Mas se os caras já têm, já estão conscientes, já estão de boa, não daria pra tentar fazer gerar essa pulga atrás da orelha? Tipo, sua terceirizada faz isso, faz aquilo, se tem problemas assim, sabe? De um cara que aham, já tem um serviço, mas pode pivotar e pegar a Atlântica, entendeu? aham. Minha dúvida seria como encontrar os canais desse cara de. Aí que tá, tu vai ter que fazer segmentações boas no Facebook, por exemplo, ou no display, entendeu? No Facebook, nesse Facebook, caso aqui também acho que não. tu acha que não? Acho que não. Tu tentou? Não, mas eu tentei nessa campanha atual e não teve retorno. Quanto tu A gastou? gente tentou no LinkedIn até. Cara, vou ver aqui. A gente testou no LinkedIn. Deixa eu ver se agora no. Não, nesse aqui nem testamos ainda não. Pensei que tinha feito, que eu fiz no LinkedIn. Tipo, eu não acho que vai. Eu não Ah, acredito que vai ser o grande diferencial, fazer a campanha de Facebook muito louca e pá, e vai dar bom. Eu acredito que pode ser mais um canal pra tu testar, entendeu? De repente seja meio caro e tal, pra achar esses caras, mas é aquela coisa, ninguém tá. A gente só vai saber depois que a gente testar, entendeu? é porque como a gente fez pra Zapfret ali, não teve retorno, na Zapfret a gente ficou bastante tempo. Aí a gente acabou ignorando pra esse. Mas podemos testar sim. Beleza, eu tô anotando aqui pra ti. Mas acho que o display tende no Google talvez pegar em sites ligados a negócios, bem business, assim, dê pra. Acho que é um caminho mais com maior chance, assim, pra gente focar, assim, nas perspectivas de retorno. Acho que seria no display do Google. Sim. Beleza, eu tô só anotando aqui, tá? Contratar. A gente tinha falado do search também, né? De tentar pegar uma questão um pouquinho mais indireta. Contratar, quanto custa, como funciona, pensar aqui como é confiável, etc. E testar, então, display na mesma ideia do Face. Porque no Facebook aqui eu anotei também esse detalhe que a gente falou aí. ROI não tem, né? Não. Tá, e como é que tá a relação com o cliente? Cara, a princípio, bom, eles seguem nos indicando. Essa semana indicaram com. Pra gente, a gente fala, geralmente, é difícil o cara falar, né, que não tá contente, o cara guarda pra si. Mas a princípio Eu não tá acho. contente, cara. Hã? Não é o que eu vejo. Os caras Ah, adoram é? reclamar. É. Ah, pode ser, mas é que pessoalmente, né, às vezes embaixo do pano, né? Preferem reclamar por baixo dos panos ou pra alguém ou outro. No cara a cara, assim, é difícil. É mais Mas, embaçado. cara, tá ok. Tipo, agora às 11 mesmo, eles são tudo da mesma empresa, a Zapfret, ela começou com a gente, aí a gente fez a gente começou o trabalho, eles gostaram e aí indicaram para a Atlântica. Uhum. E daí para da Atlântica agora eles já fecharam, o cara da Zap indicou a gente para um outro que fechou, que é esse do design, do, do palestrante lá. E agora eu acabei de fazer uma reunião do cara da Atlântica nos indicando para uma outra empresa. Então, tipo, são 4 empresas, a gente vai ficar com 4 clientes,
todo do mesmo núcleo, assim, então acredito que se não tivessem satisfeitos, não estariam indicando tanto. Massa. Tranquilo, então. Mas, Tu tem alguma dúvida que tu precise de ajuda aí? cara, a princípio não, vou ir para essa questão do display que eu não tinha visto em nenhum essa possibilidade ainda. Por esse ponto de vista, vou para o display tanto até mesmo para Zapfret ali, vamos fazer uma campanha de display e vamos investir porque o Google ele não para Zapfret a gente até está conseguindo, acabou de cair um lead aqui até para Zapfret, mas para Atlântica a gente está investindo bastante em cold mail para Zapfret, está dando um resultado legal e a gente estava indo já para esse caminho de cold mail também para Atlântica. Então, além desses dois, aí a gente ia concentrar Cold Mail e Google. Mas na Atlântica eu não estava conseguindo ver um horizonte assim pro Google por causa dessa competição com um público-alvo que não é interessante para nós. Então, talvez o display seja uma boa. Saquei. Faz sentido. Eu acho que é interessante também. E, cara, seguinte, esse papo aqui eu pretendo ter uma vez por mês, no mínimo, com todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, aí eu sigo atento, tá? E tu acha que vale a pena mandar algum desses projetos pro Hot Seat pra ver se a gente consegue umas ideias mais loucas? Cara, pelo que eu tive de feedback no brainstorm, velho, a galera pro B2B, eu acho que não, velho. Porque a galera fica meio presa, assim, acho que no B2C é mais... A galera consegue contribuir mais, porque tem até uma experiência própria e tal. Eu acho que para mercado B2B, a não ser que alguém que já tem uma experiência, um case legal, esteja disposto a entrar para ajudar, eu acho que sim, mas pela minha experiência no brainstorm, a galera trava no B2B, assim, não consegue ir muito além. Tá, beleza, então, tranquilo. Vamos ver aqui se me surgir algo aqui na minha frente, alguém que manje bastante, que eu veja que possa ajudar, eu vou botar em contato daí, beleza? Beleza, Só valeu. pra eu confirmar aqui, rapidão. Atlântica paga 2.300? Isso. Tá. Opa. A Zap paga 2.500. E a Biodesign também, né? Isso, 2,5. Tá, fechou então. Só pra confirmar isso aí, porque às vezes tá errado aqui e eu preciso atualizar. Beleza? Feito. Valeu.